Vamos agora conversar com o doutor Antônio Neri e doutora Camila Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos. Camila, boa tarde, como vai você? Boa tarde, vou bem, muito feliz em estar aqui. Você está sempre nos microfones da Metrópole. Dia de sábado, com essa figura maravilhosa aí do meu querido amigo doutor Nery. Durante a semana, com seus ótimos comentários. Então, é muito bom ter você aqui. E doutor Nery, querido amigo, rapaz, como vai você, meu amigo? Chegando no 77, ainda não chegou, me respeite, tome bênção e etc. Mas primeiro bote o Legal, seu áudio. áudio ligado, senão a gente não ouve. Cadê seu Desculpe, áudio, Nery? desculpe, eu erro sempre. Ah! Desculpe, esse parece que vai ser a marca registrada. Começa a falar sempre antes de ligar o áudio. Mas aí eu ia dizendo que até agosto você tem 77 e eu 76. Aí eu lhe alcanço, ficamos um tempo no mesmo time, depois se torna a avançar. Eu só espero é que eu morra antes de você. Aí eu quero ganhar, eu não quero perder. Não, deixe disso. É evidente, é evidente, é evidente, é evidente. Pois é, Nery. Nery e Camila, bom receber vocês aqui e vamos conversar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Que tal conversar, Nery, sobre aquela luta pela quebra de patente das vacinas? Nós estamos vendo o Brasil já ontem 3 mil mortes num dia. Estamos perto dos 300 mil e podemos chegar nos 500 mil. E a vacinação do jeito que está, como é que é? Diga aí, vamos conversar. É, eu lamento que esse movimento pela quebra de patentes não tem ainda a força que eu acho que merece. A Europa tem falado um pouco, os Estados Unidos não fala nada, porque não precisa. Eles têm vacina para quase 500 milhões de pessoas, e os países como o Brasil, periféricos, economicamente periféricos, não tomou isso como uma questão fundamental. Eu aproveito, eu tenho dito isso a você, tenho dito a Camila, tenho dito a outras pessoas, que eu considero que a quebra de patente era um elemento fundamental para que nós tivéssemos uma ampliação da possibilidade de vacinar, que o Brasil está ridicularmente em torno dos 5%. Então, se for nesse ritmo, nós levaremos muitos anos para vacinar todo mundo, com um número de mortes tão grande que o Brasil vai viver uma experiência como nunca experimentou na vida. Mas a vacina é uma parte. Eu acho que nós não temos falado de modo algum na testagem, porque nós precisamos testar, identificar os positivos, isolar essas pessoas em lugares adequados para que os contaminados não continuem a produzir contaminados numa velocidade absurda. Isso é a segunda questão que a vigilância epidemiológica sabe fazer muitíssimo bem. Terceira coisa, campanhas fortes de usar, sim, a máscara, as máscaras, e fazer esse bendito afastamento ou reclusão domiciliar, como queiram chamar. Mas eu vou me reservar a dizer a você daqui a pouco a minha posição com relação ao que o Brasil tem feito, porque eu penso que, eu vou dizer logo, eu penso que o Diga. Brasil está vivendo, minha metáfora, viu, Camila? Você que morre de rir das minhas metáforas. Eu acho que o Sim, Brasil é um Boeing 237 com os comandantes lá na cabine, completamente embriagados, chapadões, além de beber, fumaram maconha, estão embriagados e chapados, doidões. E os pobres dos comissários e comissárias cá atrás, no avião, fazendo o que pode, acalmando as pessoas, oferecendo comida, dizendo que está tudo bem, mas o Boeing está desgraçadamente conduzido por um comandante e um subcomandante completamente embriagados e chapados. Então, eu acho que vai ser um problema.
porque esse avião está indo em direções que só Deus sabe, e o desastre está, a meu ver, iminente. Essa, Camila, é a minha metáfora para o que o Brasil está atravessando agora. Agora, eu penso que, nesse sentido, o pobre dos governadores são uma espécie assim, de comissários com certo poder, mas, coitado, o que os comissários vão fazer não muda o destino do avião. A meu ver, não muda, metaforicamente falando. Então, eu acho que nós precisaríamos reconfigurar essa viagem, tomar o controle do avião, assaltar lá os dois comandantes. Espero que tenha alguém que possa dirigir esse avião e que esteja cá atrás, sobretudo na classe econômica, deve ter alguém que seja capaz, ele está viajando por acaso, e que consiga dirigir esse Boeing. Fica aí a minha metáfora, Camila, para você pensar. E aí, Camila? Pois é, eu estou me lembrando aqui de um diálogo que eu tive com o Nery num desses programas que a gente fez, eu não sei se foi no sábado passado ou retrasado, Nery, em que a gente falou sobre a grande dificuldade atual, que é a seguinte: nós sempre dimos vozes aos cientistas, que eram as pessoas que tinham conhecimento específico sobre o que nós precisávamos que fosse dito para a sociedade. Então, existe aquela ideia de que nós vamos ouvir as pessoas que têm competência técnica para falar sobre determinados assuntos, e nós, portanto, confiamos nas profissões, nos pesquisadores e cientistas. Acontece que, nesse momento, aliás, a gente já vem vivendo isso no país, a gente tem visto uma sobreposição de argumentos, quer dizer, o debate político, ele se sobrepõe ao debate científico, como se as verdades elas fossem do âmbito econômico apenas, ou do âmbito político-partidário, e a gente não analisa quem, de fato, tem os discursos reais, que são cientistas, que são os médicos atentos à ciência. Então, eu assisti a entrevista de hoje de manhã do Dr. Paraná e eu corroboro com aquela ideia de que nós precisamos de uma comissão, nós precisamos de pessoas que tenham aquele discurso credível e que a gente possa mesmo entender quais são as pesquisas, quais são os medicamentos, quais são as verdades, ou seja, em que a gente pode confiar. E a partir daí a gente segue o fluxo, porque a gente já vive tanta iniquidade no nosso país, tanto problema de distribuição de renda, e se a gente avalia também esse ímpeto aí de comando desenfreado, a gente entra realmente num avião sem piloto, ou com um piloto um pouquinho desnorteado. Posso agregar uma coisa? Aperte os cintos, o piloto fugiu. Eu posso acrescentar uma coisa ao que a Camila está dizendo. O professor Naumar nos disse isso já 2 vezes, inclusive numa entrevista que você fez com ele, Mário Kertz, que é a seguinte: nós precisávamos sim de uma comissão nacional competente, e o diabo é que nós temos gente no Brasil de uma competência reconhecida internacionalmente. A vigilância sanitária e a epidemiologia brasileiras são consideradas no mundo entre as 3 melhores, doutor Mário Kertz. Maurício Barreto, da Bahia, que foi editor da revista Lancet um tempão, do ISC. Naumar, Glória Teixeira, você entrevistou Luiz Eugênio, que trabalha, foi secretário de saúde do município, inclusive. Quer dizer, nós temos. Então, Camila, eu concordo com você, uma comissão de escola nacional. E aí, o que eu agrego ao que você está dizendo é que cada região do Brasil, são 5 regiões, tivesse uma comissão regional, que o Nordeste tivesse uma comissão nordestina que trabalharia com a comissão nacional, porque o país é muito grande, uma comissão do Norte, uma comissão do Centro-Oeste, uma comissão do Sul-Sudeste. Aí nós teríamos como organizar esse trabalho, porque os governadores seriam apoiados, porque você teria uma direção nacional com operacionalizações regionais, e eu acho que aí nós teríamos um resultado absolutamente interessante. Por exemplo, eu acho Salvador, eu estava pensando em que eu, se tivesse algum poder, eu faria assim: mapeava Salvador. Onde tem menos problema, eu facilitava umas coisas, abria algumas lojas com dias alternados. Se aquele lugar tivesse um bom resultado, outros lugares iam querer imitar. Quando eu tivesse um lugar mais prejudicado, com mais contaminação, com mais problemas, eu fechava aquele lugar e mostrava: olha, vejam como esse outro aqui está. Então eu faria uma coisa plástica na cidade, eu não faria uma coisa em bloco. A cidade não é igual, a Graça não é igual à Liberdade, que não é igual a Curuzu, que não é igual a Lapinha, que não é igual a Barra. Então eu acho que era possível
fazer uma administração de uma cidade viva, no sentido de valorizar o que fosse bom e controlar aquilo que não estivesse sendo legal. Eu penso assim, Comissão Nacional, comissões regionais, e que as cidades pudessem ser tratadas como organismos vivos e que, portanto, não se pode tratar como organismo só. Eu penso isso. Pois é, Nery, agora, a primeira coisa para que isso pudesse ser minimamente pensado é você ter na presidência da República ou alguém que determinasse, cuide disso com total autonomia para poder fazer essa coordenação nacional. Agora, quando o presidente quer mais bagunçar e quer mais caos, não é? Você não tem a menor chance de ter nada sequer parecido. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de ouvir vocês também é o seguinte: eu estou conversando aqui com o doutor Antônio Nery, todos conhecem, a professora Camila Vasconcelos também. Aliás, o nome de sua mãe foi citado aqui hoje, logo às 11 horas. Eu repassei uma entrevista com um querido, e estou muito triste com a morte dele hoje, Haroldo Lima, e ele falando do quebra-quebra dos ônibus, quando eu era prefeito, que eu até pedi. Diga, explique mesmo, não fique com o negócio porque eu estava na minha presença, não, solte o cacete. Ele dizendo que começou tudo com ele dizendo Jane Vasconcelos, hoje médica, pois é. Mas olha, eu queria ouvir de vocês o seguinte: eu até pedi ao Jornal da Metrópole fazer a capa amanhã. Como raciocinam os negacionistas? É muito importante que a gente ouça, eu acho, eu quero ver a opinião de vocês, a gente ouça o que eles pensam, que levam eles a, sinceramente, negarem isso tudo, e que a gente ouça sem adjetivar nada. Nada de adjetivo, nada, nem julgamento, nada. Apenas as ideias, para ver se a gente consegue abrir uma brecha que haja algum tipo de entendimento entre essas correntes que tem no Brasil hoje. O que é que vocês acham disso? Olha, nos estudos que eu desenvolvi em bioética, e claro, eu parti do estudo da relação médico-paciente, mas acabei ampliando essa ideia de comunicação. E a gente verifica o seguinte: uma das principais questões é justamente quando a gente tem opositores em falas, é a gente tentar analisar os discursos sem necessariamente valorar como negativos ou positivos. Quando a gente já entra com essa adjetivação, a gente já promove um cerrar de faces, um fechamento, e as pessoas elas já não ouvem as outras por conta desse julgamento que foi feito antecipadamente, que é o tal do pré-julgamento, e aí a existência também do preconceito. Então, acho que a primeira coisa é essa, eu acho fantástica essa iniciativa, para que a gente possa compreender. Não é o momento mais da gente gerar essas polarizações, mesmo porque nós já avaliamos, já verificamos que aconteceu também uma massificação de determinadas informações nos últimos anos, e houve uma condução também de raciocínios. Então, talvez a gente tenha um volume muito grande de pessoas que foram induzidas a pensar de uma forma e já não raciocinam mais conforme suas próprias mentes, mas vão levando argumentos que foram ditos por outras pessoas, nas quais elas confiam também. Então, é o momento da gente reverter esse fluxo e, a partir dessa estratégia de saber o que elas pensam, sem julgar, talvez seja o ideal. Essa polarização só favorece a manutenção de pessoas que estão em desconformidade com os direitos humanos nos poderes hegemônicos. Então, o ideal é nós conversarmos. Nós temos pessoas que confiamos muito, todos aqui praticamente devem ter familiares que amam muito, né, familiares queridíssimos, amigos queridíssimos, mas que de alguma forma apoia o negacionismo. E aí o que a gente faz? A gente deixa de conversar com essas pessoas para que impere esse contexto que é ruim, ou a gente então faz essa abertura? Então, assim, nas estratégias tanto filosóficas quanto jurídicas e da bioética, quando a gente pensa como estabelecer consensos, a primeira coisa é compreender os pontos de vista, os mundos vividos, entender os raciocínios sem pré-julgar, para depois a gente estabelecer o diálogo, porque quando a gente pré-julga, as pessoas se fecham, e aí, ponto final. E aí, né? Eu penso que Camila tem toda a razão. Agora, eu vou colocar, Camila, duas questões, talvez. Uma quando
a representação de poder maior. Quando a figura paterna fracassa, o problema é muito grande. Por quê? Porque a figura paterna é aquela que propõe a lei e os filhos introjetam esta lei e se organizam. Mas quando a figura paterna não representa esta lei, ou representa uma lei de determinada qualidade, nós vamos ter muitos problemas. E eu acho que nós estamos vivendo uma situação desta natureza. Nós temos que os mais altos dirigentes do país negam a morte de pessoas. Quer dizer, como nós ficamos? Só temos uma alternativa, é buscar uma figura paterna alternativa, um tio, uma tia. A gente sabe que na família é assim. Quando o pai fracassa, quando a figura paterna, o representante da lei fracassa, os filhos buscam uma tia, um primo, um vizinho, um amigo. E nós estamos vivendo, a meu ver, uma situação dessa natureza. Nós temos uma figura representativa do Brasil no sentido político, no sentido de ser o primeiro mandatário, o segundo mandatário vai na mesma direção e todos os que estão em torno, no sentido de negar a morte. Isso significa, bioeticamente falando, que eu compreendo que essas pessoas não estão defendendo a vida. Nós estamos vivendo um período em que a vida perdeu valor e que a morte é negada. Quando nós precisamos colocar 300 mil pessoas diante de nós, nós vamos continuar a negar a vacina, nós vamos continuar a dizer que tem tratamento preventivo. Eu só vejo uma alternativa, é buscar a representação em outro lugar, isto é, criar dispositivos de representação paterna, de figura de lei, que possa nos ajudar a nos organizar. Para concluir, eu estava pensando hoje de manhã, lá para as tantas, Castro Alves era um abolicionista. Então, eu fiquei imaginando como aquele poeta deve ter sofrido quando ele se perguntava, Deus, ó Deus, como podem as pessoas escravizar as outras? Mas estavam lá os escravagistas dizendo que negro, escravo, não era humano. E aí como fica quando o mestre diz que o negro humano e a negra não eram humanos e que, portanto, não tinham direitos, não tinham dignidade, não precisavam ser respeitados, eram coisa? Deve ter sofrido muito o poeta Castro Alves, como nós estamos sofrendo agora, dizendo, Deus, ó Deus, como pode a morte ser colocada deste modo, aquela morte necessária, adequada, justa, que valoriza a vida, não é essa mesma, porque essas mortes agora, elas são mortes antecipadas, são mortes desnecessárias, são mortes que não precisam. Eu concordo. Eu digo a você e a Mário que eu acho que essas mortes estão surpreendendo a Deus, porque Deus deve estar desesperado lá na porta do céu, dizendo que diabo é isto, que tem uma fila imensa de gente que eu não chamei e que chegou antecipadamente. Que porra é essa? Ele deve ter dito e deve estar dizendo, e ele vai olhar para cá para baixo e dizer, está acontecendo alguma coisa lá embaixo. Ou minha emissária enlouqueceu, pirou de vez e a morte está ceifando todo mundo, e eu tenho que ir lá, eu diria, reorganizar essa história, dizer, ô morte, se acalme, talvez até trocar de morte, né? Porque tem morte e morte, então trocar pela foice, trocar outra coisa, porque senão não dá. Então, Camila, eu acho que nós estamos diante, da minha interpretação, de um gravíssimo problema de representação de lei, de representação daquilo que nos permite introjetar o que é bom, o que pode e o que não pode. A Bahia está sendo mais ou menos salva, porque o nosso governador é uma alternativa de lei. O governador do Espírito Santo, uma alternativa de lei. Mas tem governadores que não são alternativas. Então, eu acho que nós estamos num momento seríssimo, doutor. Eu penso o seguinte, né? Nós estamos, eu acho que a gente tem como casar esses comentários nossos para entender o seguinte: nós temos pessoas que, de fato, têm consciência do que está acontecendo, pessoas que desejam esse mal que está acontecendo por interesses outros, que elas consideram legítimos, mas não são, e há pessoas
que de fato estão apenas obedecendo essa figura do pater que você colocou, né? Esse pai, essa representação, apenas estão obedecendo porque estabeleceram um vínculo de confiança antes. Por isso que eu acho interessante a gente ouvir essas pessoas. As primeiras, talvez não valha a pena a gente ouvir, porque a gente já sabe que o discurso delas é fundamentado em ofensas a direitos humanos, que são discursos fundamentados em todos os cenários que não tem nem como conversar. Mas eu acho que a ideia é entender por que é que algumas pessoas ainda seguem nesse fluxo. Uma das coisas importantes que a gente trabalha em bioética também, se a gente for parar para analisar esses dois temas, né, bioética e pandemia, é a grande diferença, e aí você fala dessa pluralidade que nós temos no país, é a grande diferença entre igualdade e equidade. Né? A igualdade é tratarmos todos da mesma maneira, então todos os estados, as cidades ou todos os bairros de Salvador da mesma maneira. Outra coisa é a equidade, que é tratarmos diferentemente conforme as diferenças que vão aparecendo, ou seja, alguns lugares vão precisar de mais esforços, de mais recursos, de mais atenção, e outros que já estão num fluxo melhor, de menos ou do suficiente. Então, a gente pode pensar que a igualdade tem como oposto a diferença e a equidade tem como oposto a iniquidade. O que a gente mais vê no país hoje é a iniquidade, e talvez os dirigentes do país não estejam atentos a isso, porque estando atento a essa iniquidade é que a gente consegue perceber antecipadamente que no Acre vai faltar oxigênio. É que a gente consegue ver antecipadamente o que nós aprendemos, inclusive, com o Naumar, que já sabia sobre a possibilidade de alguns estados entrarem em colapso, porque isso já era verificado pela ciência. Então, acho que chegou a hora, de alguma maneira, da gente valorizar os discursos que precisam mesmo ser valorizados, e que a gente comece a entender que a ciência já tem respostas, coisas que nós não sabíamos no começo da pandemia, nós já sabemos hoje. Medicamentos que devem ser utilizados ou medicamentos que não devem ser utilizados, a importância da vacina, a importância do isolamento. Então, toda essa estratégia que, inclusive, já foi verificado agora, de colocar esse discurso de economia versus proteção à saúde é uma grande falácia. Tudo isso, eu acho que precisa ser descortinado com uma linguagem acessível, para que as pessoas possam compreender, elas possam entender e perceber que aquilo é também vida delas. Eu acho que uma metáfora interessante pode ser com a música clássica, por exemplo, aqui na Bahia, uma coisa linda que aconteceu. A OSBA, a Orquestra, né, Sinfônica da Bahia, entendeu que para aproximar a população daquela orquestra, precisaria trazer músicas de filmes, músicas que fossem reconhecidas por elas, porque precisa uma identificação, uma reciprocidade. Então, a gente precisa trazer esse discurso para a população, um discurso fácil, um discurso compreensível, para que elas possam entender por que é que nós temos que ouvir a ciência agora. E que ciência é que precisa ser ouvida? Aquela ciência que já foi comprovada, aquilo que a gente já mostrou através de dados que tem resultado, né? Então, eu acho que é por aí. Eu, nesse primeiro momento, assim, acho que a gente pode analisar dessa forma, entendendo que nós temos diferenças, que nós temos alguns discursos que precisam ser valorizados nesse momento mesmo, e é para ontem, para ontem. A Sociedade Brasileira de Bioética já tem se articulado há bastante tempo para conversar sobre esses assuntos, e eu acho que a bioética pode ajudar muito nessa tal dessa comissão, se isso for conformada. Aliás, a Comissão Nacional de Bioética a gente já tenta instaurar no país há muito tempo. O problema é que o próprio Ministério da Saúde, ele não tem voz. Será que uma comissão ligada ao governo federal teria? Então tem que ser algo fora, talvez, desse executivo. Não sei. Vamos pensar. É engraçado aqui, olha, Nery, espera um minuto, estou conversando aqui com Antônio Nery e Camila Vasconcelos. Aqui um ouvinte, Alexandre Chagas, pergunta: a revista médica americana é negacionista? Vem cá, as pessoas soltam assim no ar, né? Que revista americana? O que foi que ela disse? Não é? Rapaz, é muito engraçado esse negócio. Você sabe que essa coisa das pessoas manipularem informações sem informar, sem dizer de onde veio, quem foi, como foi, nada, e passam adiante. A quantidade, Nery e Camila, que eu recebo por dia de mensagem no WhatsApp, eu pergunto até gente educada, bom nível, eu pergunto assim, vem cá, onde você buscou essa informação? Ah, não sei não, passaram para mim, eu passei adiante. Quer dizer, a gente fica completamente perdido nesse negócio. É por isso que eu achei e acho importante a gente tentar se aproximar mais das pessoas,
de uma forma sem julgamento, para poder ouvir, porque senão a gente não vai nunca conseguir convencer ou conversar, ou eles convencerem a gente também, a gente tem que ir disposto até isso, não é? Eu, quando vou numa dessa, eu digo, bom, pode ser que eu vire o negacionista. Porra, tem que dar o benefício da dúvida, senão não tem conversa. E aí, Nery? É ou não é? Eu concordo com você que entrar no confronto pelo confronto não funciona. Camila mostra isso assim, magistralmente. Você simplesmente dizer que o outro é estúpido, que o outro é burro, que ele nega por negar. É preciso tentar compreender, eu disse, as posições e não concordar com aquilo que a nossa consciência não aceita. Eu sou médico, eu não sou um cientista, não sou, nunca me apresentei como cientista, eu fui um professor de graduação, nunca fui da pós-graduação, porque eu gostava muito de trabalhar na formação, em provocar os alunos, como Camila tem feito atualmente lá no Eixo Ético-Humanístico. Então, eu não sou um cientista, mas eu sou um médico, eu penso, eu raciocino. E eu constato que nós temos uma segunda grande dificuldade, e que é do nível educacional. Olha, não tem mais sociologia na formação, psicologia, não tem mais filosofia. Eu não entendo como se pode formar um psicólogo sem transitar pela filosofia, não sei. Veja a diferença do nosso reitor, João Carlos Salles, para os outros do mundo, porque ele é filósofo. Quando o João Carlos fala, ele toca. Ele, quando cita Kant, você vê Kant na sua frente, que Camila gosta tanto e me ensinou. Quer dizer, a dignidade é o que define os humanos. Vão ouvir João Carlos Salles para ver a diferença. Quer dizer, nós não temos mais bioética, não faz parte da maioria das escolas. Ética, as pessoas confundem com moral. Ética é de ethos, onde os humanos se situam para pensar a sua vida. E moral vem de mores, quer dizer conduta. Nós não estudamos mais ética, doutor Mário Kertz, em lugar nenhum. Quer dizer, nossa formação é a pior possível. Eu não estou falando em saber ler e escrever. Para mim, isso é letramento. Eu falo de educação, é uma pessoa que usa durante o dia centenas de vezes, por favor e muito obrigado. Eu passo, às vezes, o dia inteiro e não ouço ninguém me dizer muito obrigado. Eu segurava a porta no meu prédio para todo mundo que vinha no elevador e eu comecei a dizer às pessoas obrigado. Aí uma senhora me disse, eu não lhe pedi para segurar a porta para mim. Eu olhei para ela e fiquei calado. O que eu vou dizer? Nada. Aí eu fiquei num dilema, Camila, dilema bioético. Eu não sabia se eu continuava segurando a porta ou se eu deixava de segurar a porta. Sabe qual foi minha conclusão? Eu não tenho que segurar a porta para as pessoas me agradecerem. Eu tenho que segurar a porta para a pessoa que está vindo, porque essa é uma atitude que eu acho que devo ter. Isso. Prezei o agradecimento. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Não é dizer que o negacionista é um idiota, mas dizer que, olha, eu estou segurando a porta para você. Eu estou dizendo o que a ciência diz, o que os que estudaram disseram, e é isso que vai possibilitar. Agora, eu lamento, eu tenho dito isso desde sempre, que o nosso nível de educação é muito ruim, muito primário. Não é porque tem nível superior que é educado, não. Não, tem nada. Absolutamente. Então é isso, Camila. Concordo com você. Mas, Nery, olha... Mas não temos de deixar de afirmar nossas posições como se estivéssemos segurando a porta. Se o cara agradecer, muito bem. Se ele não agradecer, muito bem também. Porque se eu passar a segurar a porta para ouvir um agradecimento, é melhor eu não segurar porta nenhuma. Foi essa a minha conclusão. Então eu continuei. Agora a gente pode pensar nessa ideia do nível de esclarecimento, né? Essa ideia de educação, que talvez seja o que... Não houve investimento nisso no país em algum momento, e talvez as pessoas, de fato, estejam com dificuldade de ler as entrelinhas dos discursos. Mas, por outro lado, eu acho curioso que pessoas que têm esse acesso às informações, que não só são letradas, mas que são educadas e fizeram leituras, e pessoas, mesmo assim, com essa robustez teórica em outros assuntos, mantêm essa estratégia do negacionismo. Eu não sei se isso é pela esfera do medo,
se é pela Não, esfera da necessidade de voltar a uma ideia de normalidade, mesmo que falaciosa. Isso tudo é tão Camila, complicado. Camila, o diabo ganha de vez em quando. Ou você acha que o diabo joga esse jogo e ele perde sempre? O diabo ganha. De vez em quando ele faz gol. Então eu acho que nesse momento o diabo está fazendo gol legal, né? A Alemanha contra o Brasil lá, 7-1. Mas olha, é Eu tão acho que o tiro no diabo pé. ganha também. Esse negócio de achar que só Deus ganha, tá enganado. O diabo faz cada gol de bicicleta que é beleza. E eu acho que nesse momento o diabo tem um time legal que tá jogando uma beleza. E tem gente do time do diabo. Reconheça, sempre teve. Os escravistas eram do time do diabo. Algumas pessoas que acham que morrer não tem importância, que morre, depois passa, é do time do diabo. Eu acho que Hitler fazia parte do time do diabo. Quando matou 6 milhões de judeus, tem gente que não acredita nisso. Camila, admitamos que o diabo joga e ganha. Agora veja, deixa eu te falar. Meu jogo é sempre admitindo que o diabo pode ganhar o jogo. Agora eu tenho que jogar para ganhar o jogo. Mas que ele ganha, eu não tenho a menor dúvida. Olha só, essas pessoas que estão seguindo essa fala que você coloca como diabólica aí, é interessante que elas vejam o tiro no pé, né? Até a própria ideia de imunização. Não adianta se eu e minha família estamos imunizados, porque de alguma maneira aquele vírus continua circulando e até mesmo as pessoas que têm apenas interesses econômicos, aquelas que são bem oportunistas, elas também estão perdendo nesse cenário. Olha só esse discurso da OMS aqui. A pandemia de Covid não será controlada sem imunizar a maioria da população mundial, e isso está claro no lema da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que diz: ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Então, o que a gente precisa entender é que, por mais que você sempre priorize o individual em detrimento do coletivo, que está errado, porque é o coletivo em primeiro lugar. Mas por mais que você tenha essa visão equivocada de que você vale mais do que diversas outras pessoas, se essas outras pessoas não estiverem seguras, você também não estará. Então, até os egoístas precisam se convencer de que a nossa ideia nesse momento, a mais válida, é mesmo a de imunização coletiva, é mesmo a de salvaguarda coletivo de saúde das pessoas. Então, até pessoas que não pensam de maneira adequada já deveriam estar convencidas disso. Então, assim, agora que eu acho que a gente está começando a despertar, quando a gente vê os bancos mencionando essa ideia da economia, quando a gente vê pessoas que, porventura, pensavam diferente, começam a explanar suas visões agora. Eu acho que vale a pena mesmo a gente começar a arrefecer os ânimos e tentar entender esses discursos e tentar chegar aí num ponto comum. A consensualidade eu acho que é o ideal, embora talvez seja um pensamento de Alice no País das Maravilhas. Mas eu acho que a gente já vai logo para aquele filósofo que a gente ama, Nery, que é a ideia da utopia. A gente precisa caminhar, por isso que ela serve. Camila, nós teremos sempre ideias divergentes. Os humanos não são iguais. As línguas não são iguais. Babel não aconteceu por acaso. A Torre de Babel aconteceu porque os humanos quiseram alcançar o céu. Era para homenagear a Deus. Deus achou que eles estavam querendo chegar muito perto e lançou aquela maldição de que eles não se comunicavam. E aí a Babel não funcionou. Nós teremos sempre divergência, Camila. É nesse sentido que eu coloco que o diabo... Eu não estou demonizando, não. Eu estou reconhecendo que há dois times, há talvez mais de um, e que esses times jogam para ganhar. Neste momento, eu estou metaforizando, dizendo que o diabo está ganhando o jogo no Brasil, onde nós temos 300 mil mortos, e eu acho que nós chegaremos a 500 mil mortos dentro de 2 ou 3 meses. Por quê? Porque eu não vejo saída, não vejo nenhum movimento, eu não vejo nenhum líder político forte na Câmara dos Deputados, batendo na mesa, tirando o sapato como Gorbachev e batendo na mesa. Eu acho, Mário, se você fosse deputado estadual, eu lhe mandaria um zap dizendo: tire o seu sapato e bata na mesa, para que alguém ouça. Eu propus a um certo senador que tirasse a roupa e se pintasse de amarelo fluorescente e entrasse no Senado. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo ouvidas. Precisam ser ouvidas. E eu não tenho visto isso. O presidente da Câmara não fala,
presidente do Senado não fala, nossos políticos de esquerda não falam, quando fala é para brigar uns com os outros, para discordar, porque a esquerda é mestra em discordar, e a direita é mestra em se articular. Quer dizer, nós precisamos falar disso, e nesse momento o diabo está ganhando, e nós precisamos reverter esse jogo, precisamos conseguir promover transformações, falar. Próximo sábado, doutor Mário Kertz, eu vou conversar de novo com a professora Lorene Luiz Silva Pinto, que durante anos coordenou a vigilância epidemiológica em Salvador, cuidando da questão da vacina. Salvador sabe vacinar como ninguém sabe no Brasil. Eu vou, então, conversar com ela e dizer, professora, como é que a gente pode fazer? Aí eu acho que as pessoas que estiverem ouvindo a Metrópole meio-dia vão atentar para uma informação que não vai ser de briga, nem de oposição, mas vai ser de informação da professora Lorene. É nesse sentido que eu acho que a gente tem de encontrar figuras alternativas. Eu ouvi também hoje de manhã o professor Paraná, sensato, dizer, olha, só pode usar remédio comprovadamente eficaz. Se não é eficaz, vai produzir doença. Você conversou com ele hoje maravilhosamente, durante um longo tempo. É isso que a gente tem que fazer e que eu acho que a Metrópole faz. Eu não tenho dúvida, é por isso que todo sábado nós estamos lá, porque eu acho que a Metrópole abre espaços que ninguém abre. Tem que abrir, tem que falar de bioética, tem que falar de ética, tem que convidar um filósofo para falar de filosofia. Mas nós estamos querendo falar de vacina. Para falar de vacina, precisa de falar de filosofia. Quem somos nós, nossa finitude, a dor humana, o sacrifício humano, a existência humana dolorosa, que o prazer é acidental e o sofrimento é permanente, de que a história humana é marcada pela dor e não pela alegria, pelo prazer, que a ética tem que ser sustentada. Nós temos de sustentar a ética o tempo todo, porque a natureza humana não é ética. Caim saiu com Abel e quem matou quem? Os irmãos. Eu digo sempre, a merda começa no começo, os irmãos saem e só volta um. Desde o começo nós somos assim. Portanto, as nossas construções éticas têm que ser permanentemente sustentadas, não são dadas. É disso que a gente precisa falar também para encarar essa pandemia, a meu ver. A nossa vida é uma verdadeira via dolorosa, como Cristo atravessou. Mas olha, uma informação aqui. Após uma reunião hoje, os chefes de poder, alguns governadores, presidente do Senado e do Congresso, falam em união, mas Bolsonaro insiste em tratamento precoce, refutado por cientistas. Então, não adianta, né? Ele anuncia um comitê anti-Covid, isso que vocês estavam falando aqui, e defende a vacinação e prega o tratamento precoce. Pariu. Tem hora que eu tenho vontade de desistir agora para praia, uma praia qualquer. Tem uma coisa bem interessante que eu escutei, que é um discurso bem equivocado, de que existem duas ciências possíveis. Não é assim, né? É importante que as pessoas saibam que quando a gente fala em comprovação científica, é porque existiu todo um método que foi publicizado, inclusive, esse método foi conhecido, e esse método foi publicado num artigo científico, numa revista credível. E isso a gente fica sabendo como algo que traz percentuais e nos mostra, né, de que algo vale a pena utilizar, outro medicamento não, um comportamento, e assim funciona a medicina, ela bebe na fonte da ciência e volta para a sua assistência com o paciente. Então, esse discurso científico polarizado só traz aspectos negativos. Então, a comprovação científica é você poder pegar aquele mesmo estudo, avaliar a metodologia do estudo, repetir e verificar que os resultados serão aqueles. Então, não tem como a gente continuar discutindo sobre o uso de determinadas coisas que já foi comprovado que não. A gente teve ontem um documento da Associação Médica Brasileira mostrando que a utilização de alguns fármacos deve ser banida. E os fármacos foram listados, né? Por que é que eles devem ser banidos? Então, é interessante a gente verificar. As pessoas que defendem o kit, por exemplo, qual é o fundamento para essa defesa? E as pessoas têm usado um discurso que é um discurso
quase que patológico, e a Nery vai saber falar mais do que eu, mas passional para defender, que na verdade é uma deturpação de argumento. Isso quem estuda as ideias de teorias de argumentação conhece muito bem, que é a possibilidade de convencimento do outro através dos seus medos, através da deturpação de alguns argumentos que não são válidos. Então é interessante agora a gente pensar quais são os argumentos válidos, em que fonte é que a gente bebe, confiar mesmo nesses médicos e avaliar que no começo da pandemia a gente poderia até cogitar utilizar alguns medicamentos, a gente não conhecia as coisas, mas agora a gente já conhece, a gente já teve um número muito grande de cientistas estudando, nós já temos as vacinas, nós já sabemos quais são os medicamentos que devem ser utilizados e outros que não. Hoje de manhã na entrevista foi dito, inclusive as pessoas têm utilizado alguns medicamentos em quantidades alarmantes, nas prescrições completamente inócuas, e isso tem gerado reflexos na saúde da população. Então é importante verificar isso. Eu acho que a medicina, e a gente conversa muito lá na faculdade, a medicina ela precisa estar atenta ao poder do seu discurso. Aquilo que os médicos dizem reverbera, ecoa de uma maneira muito profunda na sociedade. Então é interessante que esses médicos eles cuidem de fazer essas leituras também na ciência, com artigos científicos publicados em revistas indexadas, revistas credíveis, e a partir disso ele então o médico ele vai seguindo com seus tratamentos. E por isso é que é preciso uma atualização contínua. Essa atualização ela vai promovendo uma possibilidade de leitura concomitante ao desenvolvimento científico. É por aí. Agora, o problema é que a gente tem uma invasão, né, da ciência de alguns discursos de passionalidade que tem dificultado muito, né, e a população ela está sem saber o que fazer, sem saber no que acreditar. E isso traz uma insegurança muito grande, afora o fato de que nós estamos assistindo a inúmeras mortes, isso por si só já é um grande baque. As pessoas talvez escutem assim, 300 mil pessoas mortas. Pensa aí num lugar bem grande, com 300 mil pessoas. Quantas cidades nós temos com 300 mil pessoas? Pense, de repente, todas as pessoas daquela cidade morreram de uma vez. Então, isso é muito grave. Mas existe essa ideia até do se acostumar com o caos. E a gente vai seguindo, e aquilo talvez vá se tornando menos impactante. Mas se por um lado a gente precisa não causar um desespero na população, por outro lado, a gente precisa continuar dizendo que a situação é sim muito grave. Acho isso. Nery, o nosso tempo está esgotando, mas fale aí ainda, Camila também, mas eu queria dizer que vocês têm a obrigação de, pelo menos uma vez por mês, conversar com a gente aqui, não é, para poder ver se a gente tem um alento, rapaz, até dizer, olha, tem gente aí que ainda está na batalha, porque eu digo uma coisa para você, viu, tem hora que eu tenho vontade de picar a mula, dizer, pare o mundo que eu vou descer. Esse mundo está muito, muito ruim. Vá, diga aí, doutor Nery, por favor, Ave Maria. Você tem filhos nos Estados Unidos, eu tenho 2 filhos, 2 horas e um neto morando em Lisboa. O meu filho me disse, meu pai, por que você não vem para cá? Eu disse, eu não vou desistir, porque aí eu serei mais um para falar a mesma coisa. E aqui tem um programa de rádio sábado, tem Camila para conversar, tem de ouvir os comentários de cada um, de Malu, enfim, aqui a gente pode bater um tambor que talvez ressoe. Eu vou bater meu último tambor hoje nessa conversa sua. Eu estava pensando nos motoristas, por exemplo, de ônibus. Eu tenho visto Salvador parar pela luta salarial. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quando é que o sindicato de motoristas vai dizer, a partir de amanhã não tem transporte em Salvador enquanto todos nós não estivermos vacinados? Então, eu acho que é preciso isso. É preciso que os motoristas digam, se eu estou trabalhando, eu preciso ser vacinado. Se eu não for vacinado, eu não vou trabalhar amanhã. Num instante eles estariam, de algum modo, essa vacina ia aparecer. E desse modo, nós todos, os médicos que precisam ser vacinados. E para concluir, Camila, eu achei ótimo que a MB ontem saiu do seu horroroso... Como?
Saiu do seu Eu mutismo. também, rapaz, eu também. Maravilhoso. Agora o CFM não saiu ainda. Os CRMs do Brasil não se manifestaram. Precisam se manifestar, porque são nossas referências e por isso eu tenho esperança. Quando eu digo que o diabo está ganhando, não é por falta de esperança, não. Aí é que eu tenho esperança, porque eu digo, ó, o diabo está jogando um jogo legal, ele está fazendo 4-3-4, eu preciso fazer talvez um 4-3-3. Sabe o que é isso, Camila? 4-4-3 é 4 jogadores na frente, 4 no meio e 3 atrás. Então, a gente pode fazer 4-3-3. Quer dizer, você organiza o time, eu vou organizar meu time para ganhar a prova dele, como falando na rádio, participando de lives. Eu vou participar de uma live hoje de tarde, outra amanhã, sábado, todo domingo de noite eu tenho outra, porque nós precisamos falar até que nossas referências possam começar a falar também por nós. E é nesse sentido que, metaforicamente, eu digo que nós precisamos de vozes paternas, no sentido da lei. Precisamos de vozes representativas que nos convoquem e nos sustentem. Eu ontem ouvi uma tia me dizer, doutor, eu fui à casa da minha irmã, peguei a minha sobrinha e levei para minha casa, porque lá na casa dela, ela estava sendo machucada. Nós precisamos de gente que entre na nossa casa e diga assim, vou lhe levar, porque aqui não está dando certo. São essas figuras que eu acho que nós precisamos ter para reconfigurar a nossa atividade, o nosso viver social. E eu queria lhe agradecer, Dr. Mário de Mello Kertz, por essa oportunidade de meio-dia conversar com Camila. Nosso discurso não é um discurso de verdade. Nosso discurso é um discurso, ponto. Nós estamos aqui para discutir, para colocar questões e as pessoas concordem ou não. O importante é que nós possamos conversar. E é isso que nós temos feito e que Camila tem feito de modo extraordinário e que a Metrópole, a meu ver, tem feito com uma excelência muito grande. Então, obrigado. Eu aqui agradeço, inclusive quero lembrar, doutor Nery, que tem 47 anos que eu te conheci em Paris, quando a Eliana, grávida de Marcelo, que vai fazer meu filho, que mora na Califórnia, fazer 47 anos, nós precisávamos que você examinasse ela para ver se ela podia voar de volta para o Brasil. Através do meu irmão Walter Tavares, grande, queridíssimo, amado irmão, eu conheci, tive essa felicidade de conhecer você, viu? E você é um dos amigos extremamente importantes. Eu nunca rezei tanto. Eu dizia, meu Deus, tomara que esse avião da Varig chegue logo, que essa mulher não pode parir no avião, porque eu tinha assinado um atestado com um colega médico e ela não podia parir no avião. E ela estava prestes a parir. Então eu rezei, fiquei a noite toda, até que no dia seguinte o avião pousou. Graças a Deus. Mas foi muito bom. Foram os deuses que me colocaram naquela posição de também lhe conhecer. Você me ajudou lá no CETAD, como pouca gente ajudou. Você não fala nisso, mas eu falo sempre. Claro que não. Você ajudou a fazer o centro durante muitos anos. Então, obrigado. Foi minha sorte. Camila. Eu estou herdando a admiração, uma herdada admiração da mãe dela, né, que figura extraordinária, e agora dessa jovem aí, Camila. Muito obrigado, Camila. Olha, que sorte. Seus comentários são ótimos e a sua participação aqui é muito boa também. Meus sábados, meio-dia, quando eu posso, eu ouço sim e acompanho direitinho. Mas diga aí, Camila. Eu fico muito feliz. Eu acho que nesse momento, assim, a forma como eu também me sinto contribuindo com esse cenário, não vai só como advogada em direito médico, mas sobretudo como bioeticista, né? A gente vai pensando que nós temos dilemas e problemas. Os dilemas é quando a gente tem, por exemplo, duas respostas possíveis e não sabe que caminho tomar. E os problemas é quando ainda nós não temos respostas. Eu acho que hoje no Brasil a gente vive muito mais problemas do que dilemas, ou a gente precisa trabalhar em algumas estratégias de convencimento. Eu acho que o meu papel ele tem sido esse, né? Por sorte eu tenho encontrado esse espaço aqui, um convite maravilhoso para os comentários. Eu fico sempre na dúvida, será que eu vou fazer um comentário bom? Porque eu tento colocar o máximo que eu posso, como a minha emoção e a racionalidade também, para comentar algumas coisas.
Sempre aprendi muito com o professor Antônio Neri, é meu eterno professor. Então, eu acho que o papel nosso vai ser esse, de ficar discutindo sobre os dilemas e os problemas na rádio, nos espaços que a gente pode, ter vozes que, de alguma maneira, vão promover e instigar pessoas a refletir sobre essas questões. Porque se a gente não reflete, não faz leituras das entrelinhas, a gente simplesmente aceita aquilo que é imposto. Talvez porque a gente não refletiu ou porque estamos sendo coagidos a, né, a aceitar. Eu acho que é por aí. Quero agradecer muito também estar aqui. E é uma grande honra mesmo poder contribuir aqui. E estar aqui com vocês também, muito chique, viu? Estar aqui com vocês dois. Valeu, Camila. Pois é, ótima entrevista, quase 1 hora aí, que alegria conversar com o doutor Nery e com Camila Vasconcelos.